ouvintoras e ouvintes, esse é mais um episódio do RocoCast e hoje viemos enaltecer entrevista com o vampiro da Jane Anne Rice em todos os seus formatos, livro, filme e a série que lançou recentemente aqui no Brasil. E para isso, hoje eu tô acompanhada aqui do André Neves. Oi. E do Bruno Zolotar. Oi, pessoal. Para explorar esse universo dos vampiros que nós amamos. São muitos assuntos, gente. Vai ser longo esse podcast, mas a gente espera muito que vocês gostem. Eu acho que, primeiramente, a gente pode falar sobre o livro, né, Bruno? A Anne Rice, ela publicou Entrevista com o Vampiro pela primeira vez em 76. E ainda é uma história muito relevante e amada por muita gente. Tanto que ela ganhou, né, recentemente a série. Como que foi a sua experiência lendo esse livro pela primeira vez? E por que você acha que ainda é uma série que vende tanto, com o seu olhar de leitor e o seu olhar de profissional que trabalha com venda de livro? Eu li esse livro, gente, nos anos 80, né? O livro foi lançado, como você falou, foi lançado pela primeira vez nos Estados Unidos em 76, eu acho que no Brasil em 77, se eu não me engano. Tem aquela curiosidade que a gente sempre fala, né? Que é a Clarice Lispector, foi quem traduziu para o português, né? A Entrevista com o Vampiro. E eu me lembro que na época eu fiquei muito preso nesse livro, assim, com a escrita dele, né, as questões que ele tinha existenciais dos vampiros ali, né, e eu acho que ele tem, na minha visão, ele continua muito aquela coisa do vampiro gótico ali que vem do Bram Stoker, né. Tem aquela história tradicional, já foi super explorada, do Drácula, né, do Bram Stoker. Mas a Anne Rice conseguiu fazer uma coisa muito interessante, que ela conseguiu... o Bram Stoker, ele narra a história do Drácula, né? No Entrevista com o Vampiro, você sente como é que um vampiro sente, o que ele pensa, quais são os dilemas que ele tem. Então, acho que essas coisas são muito universais e talvez até por isso que até hoje isso funciona tão bem a Entrevista com o Vampiro e os livros da série. E por que você acha que ainda é tão relevante para as pessoas? Porque a gente teve, sei lá, acho que o público mais jovem, né, pegou Crepúsculo, talvez tenha conhecido os vampiros, né, pelo Crepúsculo e não pela Anne Rice. Mas as pessoas, né, que são de outra geração, com certeza começaram esse envolvimento aí com os vampiros com a Anne Rice. Por que você acha que agora muita gente está descobrindo a Anne Rice? Eu acho que isso é uma coisa engraçada. Você está citando Crepúsculo, né? E a gente sempre brincava com o pessoal que trabalha em livraria há menos tempo, né? Que a gente sempre fala assim, gente, Entrevista com o Vampiro, é uma série clássica da Anne Rice e tal. Não é Crepúsculo, né? Porque as pessoas, toda uma geração é muito diferente, né? Crepúsculo é bem jovem, né? E Anne Rice é bem adulto, né? Toda a obra da Anne Rice é bem adulta, né? E eu acho que tem essa questão, né? Que é uma... Eu acho que a imortalidade dos vampiros, né, é algo que sempre assim, mexeu muito com as pessoas, né? E eu acho que a minha geração, por exemplo, né, a gente acabou que a Anne Rice influenciou vários outros filmes, como por exemplo Cat People, que é um filme também dos anos 80, né, como um que eu não vou lembrar agora, que é o nome que era com David Bowie e Catherine Deneuve, que eles também eram vampiros assim, adultos, né? Tinha a questão da imortalidade e tal. E depois acho que True Bloods também foi uma série que explorou um pouco essa coisa. O André ama, né? É uma das minhas séries favoritas. Acabou que a True Blood acho que bebeu um pouco desse sangue aí do Entrevista com o Vampiro, né? Com certeza é completamente inspirada. Pois é, e aí eu acho que tem muito. Eu acho que essa coisa da imortalidade, né? Essa coisa dos dilemas, eu acho que isso até hoje é uma coisa que chama muita atenção, porque nós continuamos com os mesmos dilemas, né? E eu acho que tem um outro ponto também, que é essa questão do gótico, né? Que o gótico, né, ele traz um charme, né? Que o True Blood atualiza também as histórias, né? Se passa hoje em dia, mas o gótico, na Anne Rice, ele é muito interessante, porque ela faz quando ela nos livros dela, ela traz uma coisa de... Além do horror, além do gótico, mas ela faz uma coisa de romance histórico, né? De estar hoje em dia, né? Quer dizer, na verdade, o primeiro livro é passado ali nos anos 70, mas ela volta lá no passado, lá em Nova Orleans, o filme o livro é do século XVIII, né? Uhum. A série atualiza, né? Então, acho que essas coisas, esses elementos são muito interessantes para esse público.
E o Entrevista com o Vampiro, o filme, né, chegou aos cinemas em 94, ele tem, né, o Brad Pitt e o Tom Cruise, como o Lou e o Lestat, e além da Kristen Dunst no papel da Cláudia. E aqui vale uma curiosidade, foi a própria Anne Rice que escreveu o roteiro do filme, né, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, eu não sabia, eu assisti novamente o Entrevista com o Vampiro, porque eu não tinha recordação do filme. Gostou? Então, polêmica. Já começa a polêmica. Ela escreveu, né, o roteiro do filme, que tem algumas modificações do livro, né? Então, a própria Anne Rice mexeu em algumas questões ali nessa adaptação. E eu queria que vocês falassem, eu já vou falar minha opinião sobre o filme, eu queria que vocês falassem o que vocês acham do filme, no geral. Vou passar pro André. Vai, André. Então, o André também viu recentemente. Eu revisitei o filme, que é, assim, um longa que eu tenho uma coisa afetiva muito grande. Assim, eu gosto muito de filme de terror, eu gosto muito do universo dos vampiros. Minha mãe me influenciou muito a gostar desse universo, principalmente por conta desse filme. Minha mãe gostava por motivos um pouco diferentes dos meus, talvez, mas ela era muito fã do Brad Pitt e ela estava completamente inserida ali naquele fandom do Brad Pitt que existia forte na década de 90, Nossa, né? Ele era maior dos astros. E durou, né? Com certeza. E o Tom Cruise também, né? E o Antônio Bandeiras, todos esses galãs, assim, então... você imagina em 94 todos filme juntos, que reunia todos eles numa mesma história, né? Então causou um impacto muito grande. E desde o lançamento, assim, eu lembro de eu pequeno, morria de medo do Lestat quando era criança. Mas você viu em vídeo, né? Vi em fita VHS. Não esqueça Quem viveu, viveu. E assim, eu tenho uma coisa afetiva muito grande com esse filme. E hoje, muita gente, eu vejo comentários na internet, muita gente revisitando e não gostando, achando que o filme envelheceu mal, principalmente agora com a sombra da série que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas eu tô aqui pra defender, fazer o papel de defensor do filme. Bruno também vai defender, porque eu também gosto do filme, né, Bruno? Pra dizer que eu acho que ele tem um charme atemporal, assim, que eu acho que tem muito... Você sente que, apesar de ele ter problemas, que eu acho que a Anne Rice, na hora que ela foi passar a obra dela pro roteiro, eu acho que você vê que ela queria que tudo tivesse ali. E as coisas ficaram um pouco atropeladas. Apertadas, né? Você sente que ela quis colocar tudo que ela podia dentro de 2 horas e ficou um pouco corrido, um pouco apertado. Mas eu acho um filme chique, elegante, classudo. Eu acho que o Tom Cruise ele faz um Lestat assim, debochado, muito engraçado. Faz um contraste muito grande com o Lou e do Brad Pitt. Eu acho que esse filme é uma delícia, assim, em todos os sentidos. Eu concordo. Eu vi esse filme, gente, no cinema na época, né? E assim, eu achei na época que era uma boa adaptação, né, pro cinema. Que tem sempre aquela história, né? O que é melhor, o filme ou o livro? Eu achava que era uma boa adaptação. Eu me lembro que a repercussão do filme foi boa na época. Tem uma curiosidade que eu não sei se vocês sabem, mas a Anne Rice não queria que fosse o Tom Cruise, né? Porque, na verdade, assim, o Tom Cruise era uma estrela em ascensão, já era muito conhecido, mais que o Brad Pitt naquela época, né? Mas era um filme, assim, muito aquela coisa do star power de Hollywood, né? De exigir que você coloque ali naquele papel uma pessoa que tenha um astro, né? Que leve bilheteria. Mas ela queria que fosse o Rutger Hauer, que eu não sei se vocês sabem quem mas quem viu o primeiro Blade Runner, que é aquele louro, aquele replicante, né? Mais fortão, assim... ele, né? Ela achava que tinha que ser ele, que o Tom Cruise era muito certinho, muito bonecado e tal. Mas na época eu me lembro de ter gostado dessa adaptação. A questão é que realmente você tem que enfiar um livro, né, todo, com tudo que ele tem dentro de 2 horas, né? E amenizar pelos padrões de Hollywood, né? Então, assim... Padrões da época pelos também, padrões, né? da época. Então, por exemplo, é fortíssima a questão do homoerotismo no Entrevista com o Vampiro, mas no filme, ele, de 94, ele é meio amenizado, né? Não é como na série, né? Eu acho que esse foi o ponto que me fez gostar menos do filme. Assim, fiquei completamente encantada com a série. O universo dos vampiros não é uma coisa, assim, não é muito meu perfil de literatura, sendo muito sincera, mas o que aconteceu foi que depois de assistir a série eu fiquei muito encantada com esse universo da Anne Rice. E eu acho que o problema do filme é o que o André falou, deles apertarem muito a história num tempo ali, 2 horas e 20 minutos de filme é pouco pro tanto que ela tinha pra contar. Mas eu acho que a história do Lou e do Lestat não foi explorada o suficiente. Esse encontro deles foi muito rápido. O Lou tá ali passando por
várias questões pessoais que inclusive foram modificadas no filme, né? Tanto no livro quanto na série que a gente vai falar mais pra frente. O Louis, ele perde o irmão dele, e assim, ele tem uma culpa muito grande por essa morte do irmão, e é a partir disso que ele perde um pouco dessa vontade de viver, né? Ele tá ali naquele limbo. Já no filme, a Anne Rice modificou, então o Louis perde a esposa e o filho, então já tem ali uma conotação, né, da família tradicional, né, que eles tentam mostrar. A gente tá falando de um filme que é mais antigo, essas histórias não eram tão exploradas, né, em Hollywood principalmente, ainda mais com galãs, né, que eles queriam, né, explorar essa coisa do galã mesmo, do cara hétero, enfim. E aí eu acho que a história do Louis e do Lestat, que é o que eu acho que é mais interessante na série, fica muito perdida. E como eu revisitei o filme depois, né, de ter assistido a série, isso foi muito um ponto que me chamou a atenção. Então eu acho, assim, que ela não explorou muito bem isso. Claro, a Cláudia no filme, assim, é sensacional, ela brilhou muito, mas a história dos dois, eu acho que deixou um pouco a desejar. Então, por isso, eu acho que a série me pegou mais. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que o Bruno comentou e a Ju acabou também pegando o gancho depois, da coisa do Star Power, né? Que nos anos 90 o cinema, ele era muito... Ele se usava muito isso como muleta, né? Então, não à toa, acabava acontecendo reuniões como a que aconteceu nesse filme. Então, assim, a gente cruzar esse elemento do Star Power, do cinema dos anos 90, com a questão da homossexualidade, eu acho que é importante também. Porque o que significava nos anos 90 você colocar 3 astros como esse, e você colocar um relacionamento homoafetivo explícito, isso era completamente... Não cabia ali, né? Não ia acontecer. Então eu acho que, de certa forma, eu acho que a gente olhar pro filme e pra época com outro olhar diferente do olhar que a gente tem hoje é importante. Não que uma adaptação esteja certa e outra está errada, porque isso é natural de adaptações, inclusive adaptações em relação ao tempo mesmo, né? Então hoje a gente vive uma época muito mais aberta em relação a isso. Então existem outras liberdades que hoje a gente pode desfrutar mais, né? É importante, eu acho, ressaltar. E acho também um pouco que eu falei com você, né, assim, que eu assisti, eu acho o Louis meio chato no filme. Eu acho ele chato. Até o Lestat fala que ele é chato no filme. Então, assim, eu acho que ele sofre... O Louis, assim, eu gosto dele, mas eu acho que ele sofre muito, muito, muito. E no filme isso fica mais claro ainda, né? O quanto ele só reclama, e isso me irritou um pouco. E aí eu acho que isso melhora um pouco na série. Apesar dele ainda, né, ser um vampiro cheio de questões, eu acho que no filme ele se arrasta mais nessas reclamações. E tem uma hora que eu falo, Louis, pelo amor de Deus, acorda, chega, para de reclamar. E aí isso me irritou um pouco também. Esse contraponto eu acho que é uma das coisas mais interessantes, assim, que a Anne Rice traz, justamente como eles dois são opostos, né? Total. Então, assim, como que um encara a imortalidade e o outro encara a imortalidade, e o que eles vão fazer com esse poder, entre aspas, que eles têm nas mãos, né? E o que consequências até em volta de você, para as pessoas que estão à sua volta, vão existir, né? Mas eu acho que uma parte boa do Lestat que o Louis não tem é que ele encara quem ele é com todos os problemas que ele tem. Ele é cruel, ele é ali... Ele é o que ele é. Ele é o que ele é, exatamente. E eu acho que isso é a coisa... Ele é uma pessoa terrível, assim. Lembrando que toda vez que eu assisto um episódio da série, eu tenho um pesadelo com o Lestat. De verdade, assim, não é zoeira. Mas, assim, o Lestat tem uma coisa que ele abraçou quem ele é, naquele vampiro terrível, que faz coisas terríveis. E ele não fica se desculpando, coisa que o Louis faz a cada 5 minutos. Ele não tem remorso. Não tem. Gente, e aqui só para complementar sobre o filme, eu trouxe aqui algumas curiosidades, né, sobre o Entrevista com o Vampiro. Como a gente falou, né, o livro da Anne Rice foi publicado em 76 e os direitos foram comprados pela Paramount em abril do mesmo ano, em 76. Mesmo antes do livro ser lançado, mas o roteiro caiu num limbo, foi vendido para outra distribuidora, aí acabou caindo no colo da Warner Bros. O projeto ficou engavetado um tempão, até que o Neil Jordan, né, que foi o diretor,
Ele foi dirigir Traídos pelo Desejo, foi um sucesso, né, Bruno? É um filme cult da época e acho que foi um dos primeiros filmes que tinha uma protagonista trans no filme. E isso chamou a atenção. E bombou, assim. E aí, por causa disso, por causa desse sucesso, ele acabou ficando interessado, né, pelo roteiro da Anne Rice, leu o livro dela, ficou apaixonado e resolveu pegar esse filme pra fazer. E era para o filme ter saído lá no final dos anos 70 e acabou, né, que ele só saiu em 94. E o provável Lestat na época era o John Travolta, pra você imagina, né? Uma baita curiosidade. Era o John Travolta, não imagino o John Travolta. Na verdade, assim, eu acho até que quando a gente analisa o contexto histórico faz muito sentido, né? A gente estava entrando nos anos 90, ele estava quase na metade dos anos 90, né? Saiu em 94 o filme, mas assim, ele foi produzido antes, né? Então, assim, John Travolta vindo dos anos 80, onde ele brilhou completamente, acho que fazia muito sentido. E essa fase teria sido bom pro John Travolta, porque ele estava nesses anos ele já estava no ostracismo. Ele foi recuperado lá na frente com o Tarantino, né? Como é que é o nome do filme? Pulp Fiction. Eu não sei se ele daria um bom Lestat, não. Agora a outra é uma fofoca totalmente fofocalizando que a Anne Rice não queria o Tom Cruise de jeito nenhum. Ela, inclusive, não poupou críticas a ele, ficou lá reclamando que ia ser o Tom Cruise que ia fazer. Mas ele ficou, assim, encantado com a história. Ele queria porque queria ser o Lestat. E aí ele fez de tudo, gente. Ele aprendeu piano, ele aprendeu esgrima. Ele passou uma temporada em Paris e em Nova Orleans para pegar, né, ali o clima do livro. E quando ela assistiu a atuação dele, ela teve que dar o braço a torcer, porque ele foi incrível. E ela chegou a ligar para ele para pedir desculpa, né, por não ter sido contra, né? Ele ter sido escalado pra ser o Lestat. E ele ganhou $10 milhões pelo papel. Naquela época, você imagina, né? Mas o Tom Cruise, gente, ele é um cara esforçado. Você pode até dizer que ele talvez não tenha todo esse talento, mas esforçado ele é. Tem uma fofoca muito boa em relação a isso. Não sei se é uma fofoca, é um boato que corre de que meio que todo mundo sabe que a Anne Rice era uma pessoa muito exigente, era muito difícil de agradar ela, né, assim. Então, de fato, você vê que é pra pessoa peitar um dos maiores astros dos anos 90 e dizer que ele não é o adequado pro papel que você criou, porque isso é uma coisa importante, gente, porque o Tom Cruise naquela época já era uma estrela de primeira grandeza, né? O Brad Pitt, ele estava crescendo e o Antônio Bandeiras, na verdade, se eu não me engano, nessa época, ele ainda era coadjuvante e ele foi vinha dos filmes do Almodóvar, mas ele ganhou o mundo quando a Madonna falou dele Na Cama com Madonna, no documentário. Que horror! Não vamos essa cena é muito boa. Ela ficou apaixonada, né? Madonna foi grande, quem jogou a bandeira ela ficou apaixonada por ele. Gente, o que dizer desse momento histórico, né? A Madonna simplesmente, o Antônio Bandeiras era casado nessa época, e ela simplesmente foi convidada para um jantar do Almodóvar e ela ia fazer o que fosse necessário. Assim, entenda como você quiser, para vocês verem a cena completa, assista Na Cama com Madonna. É muito boa essa cena. É excelente. E ela namorava, vivia com o Warren Beatty nessa época, né? Eu não lembro se ela já tinha se separado dele, mas ela, assim, ela ficou obcecada. Ela ficou obcecada por ele. E ele tinha namorada na época, ele né? Ele era casado na época e nesse jantar, que era o jantar onde ela ia colocar os planos dela em prática pra seduzir ele, a esposa tava lá na frente observando tudo. É uma cena icônica, assistam Na Cama com Madonna. É maravilhoso. Tem até o corte no YouTube, que foi onde o André me apresentou essa cena maravilhosa. História da cultura mundial, gente. Gente, e chegou uma hora que o Brad Pitt estava de saco cheio do filme, assim, ele recebeu o roteiro só 2 semanas antes do início das gravações, e foram 6 meses interpretando o Louis, como eu falei, né, um personagem melancólico, triste, usando lente de contato, que incomodava, né? De cabeça pra baixo. Vou falar isso, penduravam. Passavam horas no set escuro, passando frio. E um dia ele ligou, né, o Brad Pitt pro produtor e falou, já deu pra mim, não quero mais. Quanto é que vai custar pra largar? Eu já não quero mais fazer.
E aí o produtor respondeu pra ele que eram 40 milhões de dólares, e claro, ele fez, né? Porque ninguém quer pagar rescisão de contrato. E o que o Bruno falou era isso, gente, eles ficavam de cabeça pra baixo pra poder marcar. Quando eles são transformados no filme, quando eles são transformados em vampiros, eles ganham veias aqui, né, no rosto e tal. E aí eles tinham que ficar de cabeça pra baixo pra poder marcar, né? Porque o sangue vai pra testa, pra cabeça inteira e marca a veia. Então o maquiador precisava, né, do ponto ali pra ver onde ficava a veia pra poder pintar. Então, e aí eles todo dia antes de gravar ficavam 3 horas na maquiagem, além de ter ficado de cabeça pra baixo. Eu não sei se eu aguentaria, não. Realmente pesado. E por 40 milhões de dólares? Ficaria, com certeza. Até 5 horas de cabeça pra baixo. Puxar os dentes pra deixar com mais certeza. Precisa. O que mais precisa? E agora, entrando um pouco na série, né? A Entrevista com o Vampiro, ela foi lançada em 2022, apesar de chegar pra gente só em 2024, né? Demorou nós aqui. Demorou muito, né? A gente começou a lançar os livros de novo em 2020. Ou seja, antes, né, a nova edição em capa dura, né, que a gente tá fazendo as crônicas vampirescas inteiras numa nova edição, chegou pra gente só... A gente começou a falar da série, né, quando estreou lá fora, foi a AMC, a distribuidora lá fora, e aqui no Prime Video chegou só agora, em 2024, quase que com 2 temporadas juntas, né? Então a primeira temporada chegou, que uns 2 meses atrás, mais ou menos, né? Por aí. Isso, E ela dividiu opiniões, algumas pessoas não gostaram, outras pessoas amaram, reclamaram muito do cast, a gente vai falar um pouco sobre isso. E lembrando que a própria Anne Rice participou da produção dessa série, juntamente com o filho dela e os outros produtores, mas infelizmente ela faleceu antes de ver, né, ali a primeira temporada concluída. Então ela não viu os episódios, mas participou ativamente da produção. O que vocês acharam da série? Como vocês enxergaram essas novas perspectivas dos personagens? Eu acho interessante a gente trazer logo para discussão esse fato de que a Anne Rice participou do processo, então era uma adaptação nova, consciente, ela sabia de tudo que ia ser feito na série, né? A gente não sabe até que determinado ponto, mas provavelmente a primeira temporada inteira passou pelas mãos dela, né? A gente não sabe dali pra frente pra segunda, pra terceira, se os planos todos foram traçados, mas ela participou da produção, né? E eu queria cruzar essa informação com que a gente vê a repercussão bastante, principalmente a gente que trabalha aqui no marketing da Roku, a gente vê muita gente chamando a adaptação nova de fanfic, né? Então, assim, eu acho legal trazer para discussão de que o que significa uma adaptação, né? O que você leva em consideração na hora de fazer uma adaptação, principalmente quando a própria criadora dos personagens, ela demonstra que ela quer trazer pautas novas, ela quer ser um reflexo do tempo, dos novos tempos que a série tá sendo adaptada. Então, acho que eu particularmente, aqui acho que todo mundo concorda, que foi muito louvável tudo que ela fez, o que ela trouxe, e a gente tem que... É interessante a gente amadurecer nesse sentido o conceito de adaptação, que ela não precisa necessariamente ser sempre ipsis literis ali, tudo que está escrito no livro, né? Eu acho que a gente só ganha em ter a mesma obra interpretada de diferentes maneiras, né? Então, eu queria saber a opinião de vocês também sobre isso. Eu achei muito legal, assim, porque eu também acho isso, André. Eu acho que, assim, não dá pra você ficar preso no livro ali, né? Até porque livro é livro, audiovisual é audiovisual. Não faria sentido fazer uma série igualzinha ao filme, né? De 94, né? O mundo mudou completamente. Mas o que eu acho legal é que eu acho que o mais importante nessas adaptações é você manter o espírito do livro, né? Eu conheci uma pessoa que falava uma coisa interessante, assim, por exemplo, O Nome da Rosa, né, que é considerado uma boa adaptação, né, que é um livro do Humberto Eco, não é daqui, mas é um livro do Humberto Eco conhecido, né, que assim, se você for adaptar o Nome da Rosa como é o livro, fica enorme o filme, né, e o Humberto Eco, ele tem um conhecimento enciclopédico que acaba que você, lendo, você perde um pouco a espinha dorsal da história. Quando você faz a adaptação para o cinema, você pega a espinha dorsal do livro e joga para o cinema, né? Então eu acho que teve várias atualizações de coisas que estão no livro, mas que são atualizações à luz dos nossos tempos, mas a espinha dorsal tá ali, né? Eu acho que assim, eu vi muita crítica, mas vi também muita gente elogiando, né? Mas eu acho assim, muito interessante, por exemplo, terem mudado o século. Né? O livro é passado, se não me engano, do século XVIII para XIX,
A série é passada do 19 para o século 20, né? Então, assim, também é New Orleans, né? Mas é em um outro contexto, né? O Louis é negro, coisa que no livro de 76 ele é branco e senhor de escravos, né? Não faria muito sentido você fazer hoje... E no filme também, pô, né? uma entrevista com um vampiro, com um cara branco, senhor de escravos, né? Mas eu acho que assim, a essência da obra tá ali, entendeu? Então eu acho que foi muito feliz essa adaptação, eu considero muito feliz. E eu acho que uma coisa que a gente falou, né, quando eu terminei de assistir, eu adorei a forma como eles colocaram, como recontar uma história que já foi contada, né? Então a gente já teve um filme, então a gente, não é que eles, é como se fosse uma continuação. Então a gente tem ali o Daniel Molloy, né, que ele entrevista o Louis pela primeira vez, né, nesse filme em 94. Então o Louis conta pra ele todas as histórias que aconteceram, como era esse relacionamento com o Lestat, como se formou aquela família com a Cláudia. A Cláudia é um ponto importante porque ela é bem diferente nas 3 versões. E na série a gente tem um Daniel ali escutando pela segunda vez essa história. Então ele se encontra com o Louis. Dessa vez eles estão em Dubai, né? É Dubai? Dubai. Eles estão em Dubai. E o Louis diz que foi traído por suas memórias. Então ele tá contando ali pro Daniel que o que ele contou pra ele em 94 não é bem assim. Então ele vai recontar essa história. E no começo, o Daniel fica sempre comparando, né? Ah, não, mas não foi isso que você me falou lá na nossa entrevista antes, não foi isso. E aí ele fala, não, simplesmente apague isso aqui que eu te contei e agora eu vou recontar pra você qual foi essa história do meu relacionamento com o Lestat. Então ele vai reapresentar, muitas coisas mudam, essa questão racial acho que é bem presente, né? Ele tá sempre discutindo... isso é porque, assim, o Louis tá numa sociedade em que ele é um homem negro e por mais que ele tenha... Bem-sucedido, é isso. Por mais que ele tenha recursos, ele ainda é um homem negro numa sociedade muito preconceituosa. Então, esse é um ponto muito importante. Porque colocam ele também como se estivesse se apoiando no Lestat. Não, mas você tá com o Lestat e o Lestat tem dinheiro, então você tá... sendo que ele tem seus próprios recursos, né? Ele é um homem ali tentando sobreviver num lugar... Um homem gay. Porque, assim, lembrando que na série é explícito que eles têm um relacionamento... já no primeiro capítulo, né, André? Inclusive mostra eles tendo uma relação sexual no primeiro capítulo da série. Então não tá escondido como aconteceu no filme. Tá ali às claras. Ele fala isso com todas as palavras. Eu sou um homem gay. Então o Lestat ali não se define, né? Porque o Lestat na verdade, ali, se a gente fosse colocar dentro de classificações, assim, né? O Lestat, ele tá dentro, mas ele estaria ali imaginando o conceito de pansexual, assim, que ele se apaixona por pessoas, né? E o Louis seria mais um homem gay mesmo. Então acho que é interessante de como que agora a gente consegue ter essa liberdade para dar nome às coisas e mostrar o que deve ser mostrado, por que mostrar, ainda que a gente esteja com o olhar do século XXI, olhando para uma história de um homem que é um homem gay enrustido no século XVIII. Isso, 18 para 19. Isso. Então, o quão rico que é e o quanto que traz para a gente observar nessa dinâmica, né? Nas dinâmicas de poder, e não só nas dinâmicas de poder sexual, mas raciais também, mesmo porque ele é um relacionamento também interracial. Né? Isso. Então, o Lestat é branco e o Louis é negro. E o Lestat não alcança essas coisas que o Louis apresenta pra ele, né? Porque, de fato, ele não consegue furar aquela bolha, né? De um vampiro privilegiado. Ele tem muito dinheiro, ele é um homem branco que é aceito. Tanto quando as pessoas falam, elas sempre falam pro Lestat. O Louis meio que fica ali apagado, né? A sombra dele dentro desse relacionamento. E isso também é um ponto, né? É uma das coisas que eu acho que desperta a curiosidade do Lestat no Louis muito grande, assim. É uma das coisas que ele mais gosta nele. É justamente o que você acha ele chato. É o que o Lestat acha incrível no Louis. É a percepção dele sobre a vida, o que ele enxerga, como ele questiona as coisas. Por que esse cara não vive só a vida? Por que ele não pega todo mundo? Por que ele não usa o poder que eu dei pra ele? Né? Por que ele não mostra todo mundo? Por que ele não usa essas pessoas? Você é superior a essas pessoas. Por que você não usa desse poder? Então ele acha isso fascinante pra ele. E acho que é daí uma das maiores riquezas da série que, infelizmente, faltava no filme. Mas como a gente disse, né? Não tem como não levar o contexto histórico-social tirar isso, né? Não, e tem a questão, né, gente, que eu acho que a série, ela dá a oportunidade de você desenvolver mais, né? Claro. Não só o que está no livro, como expandir o universo do livro, né? Você vai muito além do que aquele
negócio certinho ali, corrido, para acabar em 2 horas. Que mesmo eu acho que a série explora várias coisas que, inclusive, não estão ali no livro da Anne Rice, né? Ela expande muito esses horizontes, né? E ali a gente fala também, o foco tá muito no relacionamento deles, né? Que é um relacionamento completamente... Tóxico. É tóxico, né? Os dois são muito tóxicos. Acho que o Lestat mais, né? Mas o Louis também Essa tem... balança pesa mais Pesa pro lado mas é, no geral, ali, outra, muito conflituoso, né? E aí que entra a Cláudia, né? Numa tentativa de salvar esse relacionamento. Eu acho um personagem genial, né? A Cláudia... É genial, é uma criação genial da Anne Rice. E aí a gente entra num ponto que é a diferença, só pra deixar claro, o Louis abraça a Cláudia como uma filha ali, né, naquela relação, então ele pede pro Lestat transformá-la, né, em um vampiro para poder ficar com eles, cuidar dela, mas ela ocupa um espaço no livro ela ocupa um espaço, no filme acho que ela ocupa outro e na série outro, e no livro, né, ela tem 5 anos, então ela é uma criança, né, quase que um bebê ainda, né, exatamente. Que tá presa, ela vai envelhecendo, mas ainda presa num corpo de uma criança, isso é uma crise para ela, né, ela não consegue conviver com isso, e ela não consegue conviver com isso tanto no filme quanto na série. No filme ela já tem 10 anos. Só que no filme, sim, ela tem ali por volta de 10, 11, 12 anos. Mais nova. E na série, eles... o que pra mim foi um bom ponto é que eles botaram ela com 16 anos. Então, ela é uma adolescente. Porque eu acho que eles queriam explorar, né, o lado da sexualidade dela. Então, ela ali é uma adolescente, quase se transformando numa mulher, mas que não vai se transformar, mas com uma cabeça que quer ali explorar, conhecer, e não consegue direito porque ainda tá presa, né, nesse corpo de adolescente. Muitas coisas acontecem na série, não vou ficar dando spoiler, mas a Cláudia é um personagem muito importante para esse relacionamento, né, e os movimentos dela mudam a dinâmica do relacionamento a todo momento. Eu acho que é muito legal, assim, de ver... Principalmente, né, no filme, já que a gente está falando das adaptações audiovisuais, ver como que, de certa maneira, evoluiu também, não só na questão social mesmo, de hoje a gente consegue discutir mais a questão do feminino, né? Ju pode falar um pouco melhor sobre isso, mas como que as pautas femininas elas estão muito mais presentes na sociedade, né? Como isso evoluiu. A Cláudia, no filme de 94, ela já era um personagem muito forte, que trazia questões muito interessantes em relação ao desenvolvimento de corpo, que isso está dentro do espectro da sexualidade também. Ela observa uma mulher nua e ela fica extremamente incomodada porque ela nunca vai ser aquilo, né? Ela nunca vai poder exercer aquele poder sexual, entre algumas aspas, e isso eles trazem como principal mote da Cláudia da série. Então, assim, hoje a gente discute muito mais sobre a sexualidade feminina, né? Quais são os anseios que uma mulher, seja de 16 anos, ou seja de 10 anos, ou seja mais velha, que a gente vai ter mais pra frente também na série provavelmente outras pautas relacionadas à Cláudia dentro desse espectro. Mas é muito legal de ver como a gente evoluiu como sociedade até nisso, né? Para em 2024 a gente ter uma série em que uma adolescente negra está discutindo a sexualidade dela muito mais abertamente do que em 94. E eu acho que tem um ponto que ela se espelha muito no Lestat, né? Tanto que ela é mais violenta, né? Ela não é nem comparada ao Louis, e ela também se espelha no Lestat pela liberdade sexual que ele tem. E que, de certa forma, ela não tem como sendo uma vampira, né? Então, ali, não só a coisa da idade, né? Mas também as restrições que ela tem relacionado ao poder mesmo. Ele é muito mais poderoso e acaba que na série ela mostra que ela pode ser tão cruel quanto ele, né? Um ponto muito interessante que eu acho que a Anne Rice trouxe, né? Porque como ela participou da concepção da Cláudia da série, quando a gente coloca em comparação com o filme, a transformação dela é num contexto completamente diferente, né? No filme, eles salvam ela ali porque os pais foram mortos os pais dela foram mortos pela praga, e na série ela é salva num incêndio, né? Então tem uma coisa muito mais forte ali e intrínseca entre eles, o laço ali entre eles, acho que é muito mais forte na série, não que no filme não seja, mas acho que tem uma coisa muito mais presente de uma força, de
de uma pessoa salvou a vida da outra mesmo, então o Tem uma quanto que eu dívida, né? devo, É uma exatamente, dívida, quanto que eu exato. devo pra você da minha vida, né? Que é o que, por sua vez, o Lestat sente muito. Não é raiva, mas ele sente um desgosto do Louis, porque ele acha que ele estava dando uma vida maravilhosa para ele, Uhum. né? E o Louis, ele não acha isso. Então, você vê ali os três nessa dinâmica discutindo ali meio que as mesmas coisas sobre pontos de vista diferentes, né? E a segunda temporada, né, já tá disponível no Prime Video. Eu ainda não assisti, você também não assistiu ainda não, né? Nem eu, mas eles anteciparam, né? Acabou que a Amazon demorou a chegar no Brasil, mas eu acho que até o sucesso da série aqui, a repercussão que a gente viu em rede, até chamou a atenção da Amazon para eles adiantarem a segunda temporada, né? Bruno, agora o povo quer saber a produção dos novos livros das crônicas. Conta aí pra O gente. próximo livro, gente, o quarto livro é a história do Ladrão de Corpos, né? Vai sair agora no final do ano. Capa dura também. E depois a previsão é a gente lançar 1 ou 2 a cada ano. Vamos ver aí como é que vai o andamento aí do comercial desses livros, né? Mas a verdade é o seguinte, a gente tem começado a lançar desde 2020, acho que foi maio de 2020 que a gente lançou o Entrevista com o Vampiro, lançou o Vampiro Lestat e lançou o Rainha dos Condenados, e todos foram muito bem, já tiveram alguns, acho que Entrevista com o Vampiro, dessa fase nova, acho que já está na 6ª edição, se eu não me engano. Então, realmente, a gente sentiu, né, que nesse meio tempo, que cada vez que você relança um livro, né, com uma capa nova e tal, você traz de novo, você traz aquele público que já lia, que resolve ter mais uma edição, mas você traz um público novo. Então a gente sentiu que a gente já estava fazendo esse movimento desde 2020 com os livros, né? E parece, né, Ju, pelo que a gente leu aí, que a 3ª temporada é em cima do Vampiro Lestat, que é o 2º livro da série, né? Que é um livro, assim, que eu acho melhor até que a Entrevista com o Vampiro. Só lembrando, né, gente, que tem uma outra série na Amazon também, que é A Hora das Bruxas, né? Que essa a gente não tem sentido, as críticas tão boas, mas a gente também lançou, acho que foi final de 2022, a gente lançou os 2 primeiros livros em um volume só, e por muitos é considerado, tem gente aí, a gente vai criar polêmica com o que eu vou falar aqui, mas muita gente considera que esse A Hora das Bruxas é o melhor livro escrito pela Anne Rice. Então, agora, muita gente também dizendo que A Hora das Bruxas, o livro é muito superior à série. Então, que deve leia ter o uma livro, segunda hein? temporada, né? Que deve ter uma segunda temporada. Leia um livro, então. Fica a dica. Gente, muito obrigada por vocês terem escutado esse episódio. Obrigada, André. Obrigado, pessoal. Obrigada, Bruno. Obrigado, aí leiam Vampiro Lestat, que é um livro maravilhoso. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.